Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E agora vamos para o relato de hoje, que é do Sr. André. Isso aconteceu com ele na cidade de Americana, que fica no estado de São Paulo. E nessa época, que foi no ano de 2003, o Sr. André tinha 34 anos. E tudo começa assim. Certa época da minha vida, eu consegui um terreno em uma invasão. E logo depois de algum tempo, consegui construir uma casa de 2 cômodos. Mas essa vila ainda tinha poucas construções sendo erguidas. E pelo local havia muitos terrenos baldios. Pois nessa região era uma área onde havia muitos sítios. E falando um pouco de mim, eu trabalhava em uma empresa na parte da noite, onde o ônibus da firma passava em vários bairros da cidade para deixar os trabalhadores da empresa perto das suas casas, no horário depois do trampo. Enfim, o que ocorreu comigo em uma certa noite foi que o ônibus da minha empresa me deixou no ponto do meu bairro. E logo que eu desci, eu estava bem apertado para mijar. E isso já era quase 1h da manhã. E quando eu comecei a andar por aquela rua, procurei um lugar para fazer as minhas necessidades. E logo eu fui para um local perto de alguns arbustos na beira da estrada. E assim que eu olhei para os lados para ver se tinha alguma pessoa, eu me assustei. Porque eu vi um tipo de cachorro enorme que vinha andando pelo canteiro da rua na minha direção, a uns 30 metros de distância. E quando esse bicho percebeu que eu tinha visto, aquele ser se escondeu no meio do matagal. E eu não o enxerguei mais. Com isso eu logo já pensei em sair daquele local, para fazer as minhas necessidades em outro lugar. Pois para mim aquela fera parecia ser algo perigoso. E como tinha um terreno por perto, com uma casa já feita a sua fundação, eu logo fui ali para fazer xixi. Mas por esse lugar tinha uma mata bem escura de um sítio que ficava ao lado. E era um local bem assustador mesmo. Bom, como não vi mais aquele cachorro, eu já falei, é aqui mesmo que vou fazer isso. E eu desabotoei a calça e logo comecei a mijar perto de um monte de areia que tinha nesse terreno. Enquanto estava fazendo esse número 1, logo eu vi um vulto de um animal enorme andando e passando em frente do terreno em que eu estava. Eu percebi que com certeza era aquele mesmo animal peludo e enorme que estava na rua vindo na minha direção. E aquilo parou bem na entrada. E nesse momento eu me agachei rápido atrás do monte de areia, para esse bicho não me ver. Mas em seguida eu comecei a ouvir a respiração dessa criatura. E parecia que ele estava tentando cheirar alguma coisa. E para mim eu tinha a impressão que essa fera queria achar aonde eu mijei. Eu estava rezando para que essa fera fosse embora do terreno, mas ele não saía do lugar. Aí eu pensei, se essa criatura me ver, eu vou jogar areia nos olhos dele. E já fiquei preparado para isso. E dito e feito, esse animal veio andando até onde eu estava. E eu fiquei pensando, se eu correr, essa fera pode me pegar. E quando ele apareceu na minha frente, aí eu reagi rápido. E mesmo eu assustado e ainda com areia nas mãos, eu acabei jogando essa terra nos olhos desse bicho estranho. E consegui acertar bem no alvo. E na verdade, a criatura foi surpreendida. E esse animal, depois disso, começou a rosnar, passando as garras nos seus olhos, tentando tirar a areia.
E o que eu não entendi e fiquei sem reação é que essa fera acabou ficando em pé igual um homem. Nesse momento, as minhas pernas estavam bamba e eu com muito medo. Mas eu não esperei mais. Logo corri daquele terreno de construção. E ainda bem que esse monstro não veio atrás de mim. Mas para mim, o óbvio é que esse bicho era um lobisomem. Porque tinha olhos acesos igual a de luz. E aquilo parecia um grande cão em pé. E era todo peludo, com uma cor escura. E eu me lembro também que aquilo tinha orelhas grandes e pontudas, e um focinho igual a de um cão. E depois que corri uns 10 minutos, eu cheguei na minha casa bem assustado, e fiquei a madrugada toda olhando pela janela as matas e as ruas próximas à minha residência, pois porque ali era um local com poucas casas e muitas matas em volta. O meu cercado do meu quintal era feito de algumas madeiras, e aquele lobisomem, se aparecesse por aqui, ele iria conseguir invadir e entrar no terreno facilmente. E eu não tinha arma de fogo para me defender. Com todas essas conclusões que eu tirei, eu fiquei acordado, mas aquele bicho eu não vi mais. Eu ficava pensando que eu tinha agora uma experiência com um lobisomem real. No entanto, logo amanheceu o dia, e eu voltei na minha rotina novamente. Mas o que eu fiz foi que no horário da volta do trabalho para casa, eu descia do ônibus da empresa perto de um ponto de busão, onde eu pegava um ônibus circular e chegava na minha casa sem correr o risco de ter que passar por aquela área de entrada no meu bairro, onde o lobisomem quase me pegou. Depois disso tudo, o tempo foi passando. Mas em um final de semana, eu conversando com os amigos do meu bairro, eu fiquei sabendo que um ajudante de pedreiro que trabalhava em uma casa na nossa vila foi atacado no nosso bairro por alguns cachorros na rua. Mas o fato é que esse homem apareceu com os olhos arranhados e sem nenhuma marca de mordida de cachorro pelo corpo. É que me contaram também que esse sujeito não aparecia há dias pelo bairro para trabalhar na obra. Bem, eu ainda não tinha contado essa história do lobisomem que eu vi para os meus conhecidos, pois eu queria ver esse ajudante de pedreiro primeiro, para tirar as minhas provas, porque essa conversa desse homem ser atacado por cachorros eu não engoli, pois quando eu acertei os olhos do lobisomem com areia, ele ficou tentando tirar essas terras dos olhos com as suas garras, e assim se machucou. E para mim esse ajudante de pedreiro já era um suspeito. Mas o que aconteceu foi que esse homem com os olhos machucados, eu não tive mais nenhuma notícia dele. E com certeza ele sumiu mesmo da nossa vila. E nos dias atuais, quando eu me lembro dessa experiência que eu tive com esse lobisomem naquela noite, ainda bem que eu tive o raciocínio de jogar areia nos olhos desse bicho e me salvar, pois eu não saberia se eu estaria vivo agora para contar esse meu relato. E até hoje eu tomo cuidado em andar pelo meu bairro na parte da noite, pois esse lobisomem pode ser outra pessoa também, vai saber, né? E fica essa pergunta: será que aquele ajudante que apareceu com os olhos machucados era o lobisomem? Para mim, sim. Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Valdir. E isso aconteceu com ele na cidade de Muriaé, que fica no estado de Minas Gerais. E esse relato foi no ano de 2010, quando o Sr. Valdir tinha 32 anos. E tudo começou assim. Nessa época do ocorrido,
Eu trabalhava de entregador de pizza na parte da noite. Eu fazia o meu serviço até por volta das 2 horas da manhã. E eu morava em um bairro na periferia da minha cidade. Mas certo dia, em que eu voltava do trabalho na madrugada, aconteceu uma coisa na minha vida que eu nunca mais vou esquecer. Porque eu estava em uma estrada de terra que eu sempre pegava para voltar mais rápido para minha casa. Foi quando eu vi pelo meu caminho, através do farol da minha motocicleta, um animal enorme e estava correndo atrás de um homem pelo meio da rua de terra. Com isso, eu diminuí a velocidade da moto para ver melhor o que estava acontecendo. E comecei a seguir o animal pela estrada e também a buzinar minha motocicleta para ver se aquele animal parava de correr atrás do cara. E foi nesse momento que aquela criatura enorme parou de correr e ficou na estrada. E logo se virou para a minha direção e ficou me encarando. Eu achei estranha a atitude desse animal. Parei a minha moto também para ver o que eu iria fazer. Mas acontece que eu levei um baita susto com o que vi. Aquele animal estranho tinha um brilho amarelo forte nos seus olhos. Eu fiquei olhando bem e vi que não sabia que animal era aquele. Mas o bicho estava bem quieto ali. Eu acho até que aquilo estava parado, só me esperando eu passar por ele, para ele poder me atacar. Bem, o fato é que aquela rua de terra era bem escura. A luz da moto clareava bem o local onde essa fera estava, que era por volta de uns 15 metros de distância de mim. E mesmo assim, eu ainda estava meio com medo por causa do tamanho dessa fera. Mas como eu queria passar por aquela estrada de qualquer jeito, eu fiz uma coisa nessa hora que eu me arrependi. Que foi que eu joguei a luz da moto na cara desse animal. Eu buzinei várias vezes para aquele ser sair da estrada, para eu poder seguir o meu caminho de volta para minha casa. Mas essa ação irritou a criatura, que esse ser acabou se levantando e ficou em pé igual um homem. E eu fiquei bem assustado nessa hora, porque aquilo que eu estava vendo era um lobisomem com certeza. E esse bicho ainda ficou me olhando furioso, mas parecia que a luz da moto impedia dessa fera vir para cima de mim. Mas o que esse lobisomem fez em seguida foi correr para a mata que tinha ao lado da estrada. E com a ação dessa criatura, eu já dei meia volta com a minha moto. Eu voltei para trás, de onde eu estava vindo. E depois que eu cheguei em um bairro próximo, peguei outro caminho. E assim consegui chegar na minha casa. E eu já dentro da minha residência, eu fiquei pensando naquela criatura que eu tinha acabado de ver na estrada. E também no homem que estava fugindo daquele lobisomem. E na sorte que esse cara teve de eu estar passando naquela estrada de terra naquela hora. E assim consegui distrair a fera para que ele pudesse fugir. E o fato desse relato foi que esse avistamento do lobisomem acabou que quase aconteceu um ataque dessa criatura. Bem pessoal, depois desse acontecimento na minha vida, eu fiquei mais ligeiro e esperto em andar pelas ruas desertas e escuras na parte da noite, para não ser surpreendido outra vez por essa criatura. Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Agora então, vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Everaldo. Isso aconteceu com ele na cidade de Guarapuava, que fica no estado do Paraná. E esse ocorrido foi no ano de 2011, quando o Sr. Everaldo tinha 46 anos. E tudo começa assim. Eu trabalhava nessa época com a minha caminhonete, de fazer pequenos serviços de entregas de verduras e às vezes ovos e até galinhas vivas para os sítios da minha região. E também morava em uma chácara, um bairro quase rural da minha cidade. Mas teve um dia que eu fiz entregas de galinhas vivas o dia inteiro. E logo voltei para a minha residência, que ficava dentro da minha chácara.
E assim eu fui descansar e fiquei assistindo TV até altas horas da noite. E no meio da madrugada que eu estava assistindo TV, eu comecei a ouvir os latidos dos meus cachorros pela chácara. Então com isso eu comecei a olhar pelos buracos da minha casa para ver o que estava acontecendo. E o que eu vi foi os meus dois cachorros latindo para todos os lados da cerca, procurando alguma coisa. Mas eu sentia que tinha alguma coisa no ar. E mesmo bem escuro do lado de fora da minha casa, de repente olhei para a minha caminhonete e vi um vulto preto enorme na carroceria. E parecia ser um tipo de animal, e aquilo estava bem escondido ali, que os meus cachorros não conseguiam achá-lo. E com isso, eu vendo que era um animal que estava na carroceria da minha caminhonete, eu acabei acendendo a luz de fora da residência. E assim eu já chamei os meus cães, em que eles já foram comigo até o automóvel, para ver que bicho que estava escondido por ali. Mas quando eu fui chegando perto da caminhonete, os meus cachorros já ficaram em volta da carroceria, latindo para aquele animal que estava ali em cima. E foi aí que eu me assustei, porque aquela fera começou a rosnar de volta para os meus cachorros. Então eu percebi que pelos barulhos que aquela fera fazia, dava para perceber que poderia ser um bicho bem perigoso. E eu fiquei a uma distância da caminhonete, para que eu pudesse correr caso eu precisasse. Mas vendo que aquela criatura não descia da carroceria e os meus cachorros ainda estavam latindo debaixo da caminhonete, eu me invoquei nessa hora e peguei um pedaço de pau que eu tinha. Eu fui até a minha carroceria do automóvel para resolver logo esse problema e expulsar essa criatura da minha chácara. E chegando por ali, estava meio escuro o lugar e vi parte do bicho. E assim que eu iria dar uma paulada nesse animal, aquela criatura acabou me vendo e se irritou. E eu levei um susto em ver o brilho aceso que tinha nos olhos dessa criatura, e foi bem na minha frente. E é uma coisa que eu nunca mais vou esquecer esse momento. E esse bicho, na hora, se levantou igual uma pessoa, e ficou em pé, só em duas pernas, e me encarando ainda. Aí eu percebi que aquilo era um lobisomem, e parecia ser uma mutação de homem com animal. Aquele ser ameaçou de descer da caminhonete, mas os meus cachorros latiram tanto para ele que essa criatura não desceu da carroceria. E nessa hora de perigo, eu estava bem aterrorizado com o que eu estava vendo, e corri para dentro da minha casa. E em seguida eu peguei o meu revólver que eu tinha. Eu voltei a olhar pela janela para ver se aquele lobisomem ainda estava por lá. Mas mesmo eu armado, eu não tinha coragem de sair para fora da minha casa para enfrentar aquele bicho, porque vai que a minha arma falhasse. Então eu preferi ficar esperando dentro da minha casa mesmo. E eu só ia usar a arma se aquela criatura tentasse invadir a minha residência. E o que aconteceu logo depois foi que o meu vizinho acendeu as luzes da sua casa, e os seus cachorros também começaram a latir perto da minha cerca. E aquele lobisomem ficou meio confuso com o que estava acontecendo. E o que essa criatura acabou fazendo foi pular da carroceria da minha caminhonete e correu para o cercado, e passou pelo buraco da cerca. Os meus cachorros foram atrás desse bicho até o cercado, mas não conseguiram mais achar ele por lá. Nessa madrugada, eu passei o maior terror com a minha família, e foi assim até amanhecer o dia. E com medo desse bicho acabar voltando, porque eu acho que esse lobisomem entrou no quintal da minha chácara, porque estava com um cheiro forte de galinha na minha carroceria da minha caminhonete. Bem, eu fiquei vários dias assustado, tanto de noite como na parte do dia. E ficava ainda achando que essa criatura poderia aparecer a qualquer hora. E ainda nos dias que eu fazia transporte de galinha, era madrugada que eu nem dormia direito, porque eu sabia que o lobisomem gosta de galinhas. Mas depois desse ocorrido todo,
Passou-se vários anos depois da aparição do lobisomem na minha chácara, mas ainda bem que pelo menos não vi mais esse bicho por lá. E eu tomo cuidado até hoje, porque eu já vi essa criatura uma vez e não quero ver de novo. Bem pessoal, esse foi o meu relato. E se você gostou do vídeo, dê um like, ative o sininho para receber novos vídeos e se inscrevam.